a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta segunda-feira. Hoje daremos destaque à Academia Fluminense de Letras. O Balcão Online de Petrópolis disponibiliza, nesta semana, 92 oportunidades. Há vagas que não exigem experiência. Cláudio Castro anunciou o plano de segurança para o Complexo da Maré, em parceria com o governo federal. A reunião foi realizada nesta semana. A Prefeitura de Petrópolis planeja o concurso para a saúde e administração direta. O anúncio foi realizado em audiência na Câmara Municipal na última semana. O concurso público nacional unificado vai preencher 6.590 vagas em 20 órgãos e entidades públicas que fizeram a adesão ao processo seletivo. A publicação do edital do concurso nacional unificado está prevista para até o dia 20 de dezembro e a prova deve ocorrer entre o final de fevereiro e meados de março. A Prefeitura de Petrópolis e o Conselho Municipal, que aborda a apuração dos votos dos conselhos tutelares, finalizou a apreciação e a gente traz o resultado aqui para você das eleições do último domingo. O diálogo com o objetivo de valorizar personalidades teresopolitanas. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Correio Petropolitano Debate. Hoje é segunda-feira, início da semana, frio aqui em Petrópolis, tempo chuvoso, fechado, nublado, mas estamos aqui para levar muita informação para você de qualidade, trazendo tudo o que acontece na nossa Petrópolis e também na nossa área de cobertura. A gente já começa com uma informação importante aqui de Petrópolis. A Águas do Imperador informou que a região do Batalar está com o abastecimento comprometido por conta de um possível vazamento na rede. Um caminhão-pipa já foi enviado ao local e a concessionária está realizando os procedimentos para resolver a situação. A normalização do abastecimento está prevista para o início da noite desta segunda-feira ou a madrugada de terça-feira, de amanhã. Os seguintes locais, então, estão com abastecimento fechado. A gente vai falar para você: Morro do Príncipe, Luzia, José Laifete, Domingos da Silva, João Martins de Barros. Já os locais com abastecimento prejudicado são os seguintes: João Balter, Nair Oliveira Cronenberg, Batalhar, Luiz Gonzaga de Souza, Dário Malaquias Barbosa, Joaquim Cronenberg e também Pedro Cronenberg. Para falar com a Águas do Imperador, é possível entrar em contato pelo WhatsApp DDD 21 97211 8064 ou também pelo aplicativo Águas do Imperador ou pelo 0800 742 0422, ligações gratuitas ou também por telefone fixo e celular e de longa distância. Economize água durante esse período para você não ficar prejudicado durante essa segunda-feira, viu? E como você, telespectador, já sabe, o Correio Petropolitano Debate completou um ano na semana passada. E também, como foi veiculado no Correio Petropolitano e Correio Serrano, o programa inicia nesta semana a participação ao vivo das redações do Correio Nacional em Brasília e do Correio Sul Fluminense, que fica em Volta Redonda. É o Correio Petropolitano Debate ampliando a área de cobertura e levando até você que está em casa o melhor da informação sobre o que acontece na nossa área de cobertura e no país. Nós vamos conversar com o nosso repórter em Brasília, Rodolfo Lago, ele que vai falar sobre a votação do programa Desenrola Brasil, que acontece hoje no Senado. Votação essa, né? A gente vai conversar com o Rodolfo aqui pelo nosso telão, ao vivo, que vai começar daqui a pouquinho, né, Rodolfo? Às 2 horas da tarde, é isso mesmo? Boa tarde para você e seja muito bem-vindo. É isso mesmo. Em primeiro lugar, muito obrigado aí pelo convite, muito obrigado aí pela audiência aí de todos os telespectadores da TV Correio da Manhã. Está previsto para começar daqui a pouco, às 14 horas.
vai ser uma sessão virtual, né? Vai ser uma sessão, não vai ser presencial, porque os senadores vão correr para aprovar a medida provisória do programa Desenrola, porque hoje é o último dia de prazo da medida provisória. Então, ficou para o último dia o Senado aprovar, então, a medida provisória para transformá-la em projeto de lei e o Desenrola continuar funcionando, aí valendo até o fim do ano. Você que está sempre acompanhando aí as movimentações em Brasília a respeito, o programa deve ser aprovado pelo Senado? Sim, o programa deve ser aprovado sem problemas, né? Semana passada, o Senado aprovou na Comissão de Assuntos Econômicos e rapidamente aprovou a urgência, né? Para que possa, então, ser votado hoje, não deve haver nenhum problema. A única coisa que os senadores têm reclamado, não apenas dessa vez, mas já vinham reclamando, é que a Câmara estaria entregando de volta as medidas provisórias para aprovação do Senado aos 45 minutos do segundo tempo, quer dizer, ali em cima do laço, sem muita possibilidade de análise, e o Senado acaba sendo obrigado a aprovar de qualquer jeito, e não vai deixar a medida provisória caducar, ainda mais uma medida provisória como essa, né, que é importante, né, permite a renegociação de dívidas aí, que o Ministério da Fazenda estima de em torno de 70 milhões de pessoas no país. Tá certo, Rodolfo. Boa apuração aí para você. O espaço está sempre aberto aqui. O Rodolfo e também outros repórteres da TV do Correio Nacional que vão começar a participar aqui com a gente do Correio Petropolitano Debate ao vivo. Rodolfo Lago, direto de Brasília. Obrigado pelas suas informações, Rodolfo. Eu que agradeço, Richard. Muito obrigado aí. A gente dá prosseguimento aqui no Correio Petropolitano Debate, porque a Prefeitura de Petrópolis planeja um concurso para a saúde e para a administração direta. Esse é o tema do Correio Político dessa semana. Bom, vamos então conversar com o nosso repórter, ele que é o Wellington Daniel, e que traz aqui para a gente sempre as atualizações a respeito da política petropolitana e também os bastidores. Ele que vai participar já com a gente do outro estúdio, vai falar como que vai ser essa questão, esse anúncio também, enfim. Wellington, boa tarde para você, seja muito bem-vindo ao Correio Petropolitano Debate. Quanto que esse anúncio foi feito pela Prefeitura? Boa tarde, Richard. Boa tarde a todos de casa. Richard, o que acontece, né? Na semana passada a Câmara fez as audiências de quadrimestre que apresentam os resultados, né? De tanto da saúde, também, nesse caso dessa audiência, os resultados fiscais. E aí, então, os vereadores questionaram a Prefeitura e a Secretaria de Fazenda sobre a atual situação do INPAS, porque a gente lembra que o INPAS ele tem um déficit atuarial de 2 bilhões de reais, então os vereadores cobraram da Prefeitura sobre como que está essa situação. O secretário de Fazenda e sua equipe, eles informaram que o INPAS recebeu, no último quadrimestre, 38 milhões de reais da Prefeitura para tentar cobrir esse déficit. Então, o que os vereadores falaram? Olha, se a gente tem essa dificuldade com o INPAS, a gente precisa de mais pessoas contribuindo para que as aposentadorias possam ser pagas, ou seja, mais servidores na ativa, ou seja, acabar um pouquinho com essa terceirização que tem acontecido. Então, com isso, o procurador do município, Miguel Barreto, ele informou que há um estudo, está em fase de estudo, um grande concurso, segundo ele usou essa palavra, né, um grande concurso para as áreas da saúde e também da administração pública direta. Então, aí é esperar para ver, segundo também o procurador, né, e também informações da Prefeitura, todos os concursados da educação, por exemplo, já foram convocados. Inclusive, podem ser convocados mais daqueles previstos, né, os 877 previstos anteriormente, pode subir esse número. E também
pode ser que outras áreas também ganhem um novo concurso daqui a pouco. Ele também citou o concurso da Condep, né? Enfim, outras áreas aí que estão entrando nesse concurso público. Mas, Richard, uma parte importante, por exemplo, desse concurso da educação é que mesmo com essa convocação e essa previsão de convocação, além do número que estava previsto anteriormente, ainda assim há ali uma necessidade de profissionais e por isso a Prefeitura renovou o contrato com a empresa Capital Ambiental por mais algum tempo, ainda não foi divulgado por quanto tempo, mas o valor já foi divulgado e eu tenho aqui, é um valor de 47 milhões. 47 milhões aí o valor do contrato aditivo com a Capital Ambiental. Tá certo, Wellington. A gente vai continuar acompanhando essa situação. A gente sabe que também há muitos profissionais que trabalham de forma terceirizada, né, por meio de contrato também na saúde, né, na educação, enfim. E a gente acompanhando esse cenário todo aí, vê esse déficit tem que ser solucionado, até porque não dá também para deixar esse déficit ou deixar de investir em outros locais também, porque há uma dívida ali com os servidores. Obrigado pelas suas informações, Wellington, e um bom trabalho para você. Obrigado, Richard, uma boa tarde para você. A Secretaria de Educação de Petrópolis, em parceria com a empresa ZAIS e a ONG Inovarte, vai distribuir óculos para estudantes da rede municipal de ensino. Representantes da empresa se reuniram com o município por meio da Vara da Infância para alinhar o projeto. O objetivo é corrigir problemas relacionados à deficiência visual, que acabam afetando o desenvolvimento e aprendizagem das crianças. No primeiro momento do projeto, serão atendidos 3.000 estudantes do primeiro ao nono ano do ensino fundamental da rede municipal. A ONG Inovarte vai fazer as consultas e os óculos serão doados pela empresa ZAIS. A gente conversou com algumas pessoas que comentaram que, caso seja identificado, né, que a criança precisa de algum tipo, por exemplo, de tratamento ou cirurgia, a prefeitura vai fazer então o encaminhamento. Foi o que comentou inclusive a secretária municipal de educação, Adriana de Paula, a respeito sobre esse projeto. Importante a gente ter esse investimento na educação, nas crianças, porque a gente sabe que muitos, né, têm dificuldade para enxergar, principalmente quando você tem um acesso à tecnologia muito cedo, né, esse consumo exagerado também dificulta. Já trouxemos aqui, por exemplo, o Dr. Sávio Fiorotti para falar sobre essa questão, o impacto, né, que a televisão, o computador, o notebook, o celular tem na saúde dos olhos, né? A previsão é que o mutirão, ou seja, a realização dos exames e a entrega dos óculos aconteça entre os dias 30 de outubro e 14 de novembro. Esses detalhes ainda estão sendo definidos, assim como o cronograma e quais as escolas que vão participar dessa primeira etapa, foi o que informou a Secretaria de Educação. A gente sabe que alguns pais também não têm condições ali de pagar um exame, né, para levar o filho, né, o sobrinho, o neto, e acaba que a pessoa avança com a idade e, se não tratado, esse grau pode aumentar e dificultar ainda mais a leitura e, consequentemente, a aprendizagem e desenvolvimento. No último domingo, nós tivemos as eleições para o Conselho Tutelar. Foram eleitos em Petrópolis 15 conselheiros, 5 para cada conselho, que vão atuar por 4 anos. Aqui em Petrópolis, a apuração aconteceu na Casa dos Conselhos Municipal Augusto Ângelo Zanata e contou com a presença dos promotores da Infância e Juventude, Odilon Medeiros e Vicente de Paula Júnior, da presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Luciane Bontempo, e também os integrantes do Conselho, candidatos, membros da comissão organizadora das eleições e fiscais. Ao todo foram 7.760 votos. Com a apuração completa, vamos aos eleitos aqui na cidade. Vai aparecer aí na tela para você. Para o primeiro conselho, né, o Conselho 1, nós temos aí a Suane Pitorra, ela que recebeu 870 votos, foi seguida da Aline Rosa com 612 votos. Em terceiro lugar, aí, o Everton Dias recebeu 502 votos. Depois o Mestre Pequeno com 309 e o Antônio César com 305. Fecham os 5 conselheiros eleitos para os próximos 4 anos para a região do Conselho 1.
A gente vai colocar na tela também agora do Conselho 2 para você, para mostrar os eleitos. Está na tela para você. A Priscila Pio foi a primeira eleita aí com mais votos para o Conselho 2, né, para a segunda região aqui de Petrópolis, com 277 votos, seguido do Rafael Soares, que recebeu 253 votos aqui no município, além da Dalva de Jesus, com 231 votos, o tio Joilson, com 198 votos, seguido da Natália Silva, que recebeu 147 votos no último domingo. E para o Conselho 3, para a gente finalizar aqui o resultado das eleições para conselheiros municipais, a gente teve o Jorge Júnior, que recebeu aí para o Conselho 3, foi o mais votado, com 293 votos, seguido do Emanuel Nenel, que recebeu 196. Renan Lima Kids foi o terceiro mais votado na região do Conselho 3, com 183 votos, seguido do Malcolm, com 162, e a Carla de Carvalho, com 141 votos. O resultado final da eleição será divulgado após a análise de recursos e de eventuais impugnações. Na próxima quarta-feira, o Conselho vai disponibilizar a todos os candidatos o resultado das urnas digitalizado. Parabéns aos eleitos aí para o próximo ano. A gente que já debateu aqui sobre o Conselho Tutelar e traremos também outros convidados a respeito sobre o tema. O governador Cláudio Castro anunciou na última sexta-feira uma ação integrada com o governo federal para o Complexo da Maré. O ponto inicial dessa união será uma ação conjunta no complexo que vai contar com uma estratégia com foco especial na tecnologia, com o uso de drones, inteligência artificial, reconhecimento facial e de placas de câmera portáteis, além da disponibilidade de homens da Força Nacional para atuar dentro das operações. Vamos acompanhar a fala tanto do governador Cláudio Castro quanto do secretário executivo Garcia Capelli, que também falou durante essa conversa na última sexta-feira. Está sendo preparada uma grande ação, não só para aquela área, mas para outras áreas. O que vai pautar as nossas ações? Inteligência, investigação e tecnologia. Estamos criando um comitê permanente e integrado que vai ter como base o CICC, para que as inteligências possam trocar informações e para que as polícias, tecnicamente, possam ver os melhores caminhos a serem tomados, tomada de decisão, avaliação das decisões tomadas. Então, esse comitê permanente das polícias, dizer para a nossa população que nós não descansaremos enquanto não livrarmos a nossa população do jugo do tráfico, do jugo da milícia. Todo aquele que sai da linha da lei e usa a população como escudo será combatido por nós. O poder público precisa estar também cada vez mais integrado, organizado, unido para combater esse que é um problema não só do Rio de Janeiro, mas é um desafio nacional, uma vez que essas organizações estão cada vez mais articuladas. Na próxima segunda-feira, o ministro Flávio Dino lança um programa nacional de enfrentamento às organizações criminosas, mas em perfeita harmonia com o governo do Estado, aqui com o governador Cláudio Castro, e a gente vai apoiar o governo do Estado em tudo aquilo que o governo julgar necessário e adequado. É importante a gente investir na segurança, né, do morador, seja ele de qualquer região do estado ou também do país. A segurança é fundamental, um dos pilares aí da nossa sociedade. Vamos falar sobre oportunidade, porque o Balcão de Empregos na Internet de Petrópolis disponibiliza mais 92 oportunidades de trabalho em empresas aqui do município. Para participar dos processos de seleção, os candidatos devem fazer o cadastramento dos currículos no site da Prefeitura, em www.petropolis.rj.gov.br até a próxima sexta-feira, dia 6 de outubro. O Balcão de Empregos é um serviço da Secretaria de Assistência Social por meio do Departamento de Trabalho e Renda, o DETRA. Todos os candidatos concorrem nos processos seletivos, desde que atendam aos requisitos exigidos pelos empregadores. As empresas têm responsabilidade integral pelo recrutamento
e pelas contratações. Entre as oportunidades desta semana estão analista de RH, auxiliar de faturamento, esteticista, inspetor de qualidade e garçom. A lista completa também no nosso site tvc16.com. Início de semana, você sabe, vamos saber então como que fica a previsão do tempo para esse início de semana. Vamos conversar com ele, que sabe de tudo sobre a previsão do tempo. A gente vai chamar então o Eric Portela para conversar com a gente aqui no estúdio ao vivo. Ele que já está lá no outro estúdio agora. Pelo que a gente já está vendo aí, até pela sua vestimenta, Eric, casaco, pelo visto, frio vai continuar aqui no município, né? Boa tarde para você. Boa tarde, Richard. Boa tarde para você aí de casa que está nos assistindo. Realmente o frio vai continuar, eu já tô até meio congestionado para falar a verdade. Esse frio acaba comigo, mas não tem jeito, né, Richard? Dias de calor, dias de frio, a gente tem que se adaptando. Bem, o Instituto Nacional de Meteorologia fez a previsão do tempo para as próximas 2 semanas. Na primeira semana, na região sudeste, o tempo ficará seco e sem chuvas, principalmente em áreas do centro e norte de Minas Gerais e oeste de São Paulo. Ainda no norte de Minas, podem ser registrados baixos valores de umidade relativa do ar. Já em áreas do sul e leste da região, podem ocorrer temporais e trovoadas em grande parte dos dias. Já na segunda semana, a previsão é de pancadas de chuva. O Instituto Nacional de Meteorologia também divulgou um aviso de frente fria que deve chegar na próxima semana e um aviso de chuvas e ventos intensos para hoje sobre o estado do Rio de Janeiro. Bem, hoje aqui em Petrópolis existe probabilidade de chuva a qualquer hora do dia e os termômetros devem marcar máxima de 23 graus. Agora sim, vamos à previsão do tempo para terça-feira, dia 3 de outubro. Em Nova Friburgo, o dia será marcado por ventos fracos, muitas nuvens no céu durante o dia, chuva no período da tarde e temperatura estável, que deve variar entre mínima de 16 e máxima de 21 graus. Ali em Teresópolis, vocês conseguem ver que a previsão também é de chuva para sexta-feira. Os ventos serão fracos no município e a temperatura deve marcar mínima de 16 e máxima de 22 graus. Em Petrópolis, a sexta-feira será de temperatura estável também. Também chove no município e essa chuva pode ocorrer a qualquer hora do dia. Existe probabilidade de trovoadas isoladas também, tá, gente? Os termômetros devem marcar mínima de 17 e máxima de 24 graus. Aqui em Paraíba do Sul, o dia será de chuva e temperatura estável, que deve variar entre mínima de 20 e máxima de 27 graus. Em Partido Alferes, a terça-feira será marcada por chuva isolada e ventos fracos. A chuva pode ocorrer a qualquer momento do dia, então é bom ficar preparado. E os termômetros devem marcar mínima de 17 e máxima de 27 graus. E em Três Rios o dia será de ventos fracos, muitas nuvens no céu, chuva com possibilidade de trovoadas isoladas e temperatura estável, que deve marcar mínima de 20 e máxima de 27 graus. Richard, a temperatura caiu mesmo e o frio chegou, né? Não tem jeito, Eric. Para alguns, tempo bom, para outros nem tanto, mas a gente sabe que é bom para equilibrar também. As plantas, né, as árvores precisam de chuva, principalmente nesse período que a gente veio de muita seca, né? É preciso também que elas possam aí serem umedecidas, até para evitar também, exemplo, incêndios florestais. Obrigado pelas suas informações, Eric. Amanhã a gente está de volta com mais uma previsão. Antes da gente terminar esse bloco, o concurso público nacional unificado vai preencher 6.590 vagas em 20 órgãos e entidades públicas que fizeram adesão ao processo seletivo. A publicação do edital do concurso nacional unificado está prevista para até o dia 20 de dezembro. E a prova deve ocorrer entre final de fevereiro e meados de março. A gente sempre trazendo essas atualizações para você.
Inicialmente, o governo tinha como objetivo ali anunciado a disponibilidade de 7.826 vagas, mas nem todos os órgãos públicos aderiram a esse concurso unificado. Segundo a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, há possibilidade de outros órgãos participarem até a assinatura do termo de adesão. O concurso nacional unificado será organizado a partir da realização de um mesmo certame em aproximadamente 180 cidades, de forma concomitante. A pedido da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, foi incluída a cidade de São Miguel da Cachoeira, no Amazonas, onde há uma grande população indígena. A ideia do governo é que o concurso unificado se torne a principal forma de fazer a seleção de servidores públicos federais e que ele seja repetido anualmente ou a cada 2 anos. A primeira etapa do concurso unificado será realizada em um único dia, dividida em 2 momentos. O primeiro, haverá prova objetiva com conteúdo comum a todos os candidatos. Depois, no mesmo dia, serão aplicadas provas dissertativas e com conteúdos específicos e de acordo com cada bloco temático. No momento da inscrição no concurso, os candidatos deverão optar por um dos blocos das áreas de atuação governamental disponíveis. E depois dessa escolha, eles deverão indicar o cargo por ordem de preferência entre as vagas disponíveis no bloco da escolha selecionada. De acordo com a ministra, ainda os temas cobrados nas provas serão divulgados no edital, mas não haverá muita diferença em relação aos cobrados nos concursos atuais. O Correio Petropolitano Debate vai fazer um intervalo rápido. Na volta, nós vamos abordar aqui a educação. Nós conversamos com o professor Delmo Ferreira, ele que vai assumir a cadeira de número 24 na Academia Fluminense de Letras. Fizemos uma entrevista exclusiva com ele aqui nos nossos estúdios e a gente apresenta ela agora para você. O Correio Petropolitano Debate volta já. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria.
Tem o Rio de Janeiro, que você já ama. E o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher. Mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que está acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito. Comer, meter, fuder. Aê, garanhão. Pegador, comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola, é porque tá se fazendo de difícil. É só pagar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver, ela tá pedindo. Só um beijo, um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. E problema meu. É um problema meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Quem foi Levi Fernandes? Advogado, jurista, professor, escritor. Foi eleito para a Academia Fluminense de Letras e depois foi eleito para a Academia Brasileira de Letras e tornou-se presidente da Academia Brasileira de Letras. Quando ele faleceu, foi eleito para a mesma cadeira o professor Tarcísio Meirelles Padilha. Quem foi Tarcísio Padilha? Se eu fosse falar aqui todos os cargos que ele ocupou, todas as condecorações que ele recebeu, a gente ia ficar até, pelo menos até daqui a uns 3 dias. Mas ele foi fundador da UERJ, ele foi professor emérito de diversas faculdades, considerado, enquanto estava vivo, ele faleceu em 2021, era considerado o maior filósofo brasileiro vivo. Também membro da Academia Brasileira de Letras, também presidente da Academia Brasileira de Letras. Olha a minha responsabilidade, né? E o primeiro ocupante, o Levi Fernandes, para você ter uma ideia do gabarito dessas pessoas que eu vou substituir, ele foi o fundador da OAB, primeiro presidente da OAB e do Instituto de Advogados do Brasil. São essas duas figuras ilustríssimas que eu vou substituir. Então, a minha eleição eu recebi com uma emoção extrema, com uma noção de responsabilidade que eu tenho de representar Petrópolis e Teresópolis. E Teresópolis nunca teve nenhum membro no quadro da Academia Fluminense de Letras. Petrópolis já tem. Sim. Petrópolis tem 2. Agora vai ter o 3º. Maravilha! Agora vamos falar um pouco, para você que está em casa então, conhecer um pouco o professor Telmo Ferreira.
Professor, quando surgiu aí o interesse pela literatura, pelos livros, também pela educação no quesito de ensinar, levar o conhecimento para as pessoas? Bom, o meu interesse pela literatura começou quando eu era aluno do Liceu Municipal Codolino Ambrósio, que eu tive professores extraordinários, Vera Alcover, Geraldo Werneck, professores extraordinários. E eu me tornei um rato de biblioteca, né? Toda semana eu pegava 3, 4 livros, pegava um e devolvia outro. Por fim, eu já pegava 3 e devolvia 3. E depois fui fazer faculdade de letras e também ocupei vários cargos na administração pública, mas um dos cargos que mais me honra é exatamente de ser professor. Depois me tornei diretor adjunto de um grande colégio lá em Teresópolis, mas comecei a escrever muito empurrado pela minha mulher, infelizmente não está mais conosco, e publiquei meu primeiro livro por volta de 2000, do ano 2000, e foi um sucesso assim que eu não esperava, e aí não parei mais. Aí comecei a escrever, publicando os livros e todos os livros vendendo muito. As pessoas dizem que a TV, a internet, o e-book ia matar o livro. Os meus leitores adoram o cheiro do livro, como dizia o Mário Quintana. Então, eu nunca vendi tanto livro quanto vende agora. A gente tem, inclusive, aqui uma mesinha que tem alguns dos exemplares do professor. Falando ainda sobre a primeira publicação, você comentou que ela foi publicada nos anos 2000. Qual que foi para você a expectativa para venda? E como que foi também ver que vendeu todos os exemplares? Olha, escrever um livro, publicar um livro é um parto, né? Então é um filho que nasce e a gente tem assim uma expectativa. Será que as pessoas vão gostar? Será que não vão gostar? Então, a primeira pessoa que leu o meu livro e me deu assim, muito ânimo para publicar foi a minha mulher, depois o meu filho e depois um amigo daqui de Petrópolis, já falecido, o comandante Paulo Branco, comandante da aviação civil. E todos eles ficaram emocionadíssimos com o livro. E aí eu publiquei exatamente esse aqui, O Rei da Noite, né? Então, foi uma tiragem de 500 exemplares, exatamente em 2001. E a gente fez uma noite de lançamento no Sesc, em Teresópolis, e eu tive um problema porque eu fiquei com o punho machucado de tanto assinar autógrafos e vendemos toda a edição na noite de lançamento. Uau! E foi assim uma coisa inédita em Teresópolis, e companheiros meus da Academia Teresopolitana de Letras disseram que nunca tinham visto assim uma afluência de tanta gente. Graças a Deus eu tenho um ótimo relacionamento na cidade. E então foi acima de todas as expectativas. E aí, como ficava muito caro, é um livro de capa dura, né? Sim. Aí as edições seguintes já foram em brochura e em dezembro vai sair uma nova edição, a 5ª edição desse O Rei da Noite, vai sair a 5ª edição ilustrada por 2 artistas do Rio de Janeiro extraordinários. Maravilha. Professor, vamos lá. Eu vou trazer uma pergunta então um pouco mais geral, e depois a gente volta um pouco para a sua biografia também. Como que você vê hoje, então, o cenário da literatura no Brasil? Eu pergunto isso pensando nas gerações futuras. Sim. Hoje a gente tem, né, a internet como um principal meio de consumo, principalmente dos adolescentes, dos jovens. Isso de alguma forma preocupa ou não? O livro ele ainda tem uma força muito grande, mas também é preciso pensar em novas formas de inserir o livro para esse público. Veja bem, eu faço parte da Academia Teresopolitana de Letras, já fui presidente 5 vezes, e nós temos vários autores e autoras
que se dedicam à literatura infantil. Uma das autoras, por exemplo, a Ana Maria de Andrade, tem mais de 40 títulos, todos premiadíssimos no Brasil inteiro. Ela viaja o Brasil todo. Andréa Taubman viaja o Brasil todo divulgando seus livros. A Cláudia Coelho também. Agora uma outra escritora, Norma Freitas, também. Então, é importantíssimo esse fato de que as crianças estão muito interessadas no livro físico, no livro físico, né? O papel na mão, para que elas leiam, releiam, e é importante isso. E nós, da nossa academia lá de Teresópolis, temos essa preocupação de formar leitores. A Ana Maria de Andrade, por exemplo, ela tem um projeto em parceria com a Academia Teresopolitana de Letras, que é o instituto que ela tem chamado Ama Leitura, e que forma professores contadores de histórias. Né? As normalistas são as professoras que se formam do primeiro segmento do ensino fundamental, e elas se tornam contadoras de história. Ora, se cada colégio, se cada unidade do ensino fundamental tiver a sua biblioteca, tiver o seu cantinho dos livros, não precisa ser uma coisa absurdamente grande, mas se tiver um cantinho com livros, né, você com certeza vai formar e vai continuar formando leitores. Repito, eu nunca vendi tanto livro como tenho vendido ultimamente, e eu acho que isso é fundamental para a cultura, para a educação, porque é só através da educação que a gente vai reformar esse país. Com certeza, professor. Voltando um pouquinho, então, para falar sobre a sua trajetória até chegar agora à Academia Fluminense de Letras, quantos livros já publicados? Se é possível contar. Já tem uns 10. Fora as outras edições, né? Sendo que o Caminho de Aruanda, por exemplo, esse aqui é a 6ª edição. Né? É a 6ª edição. Então, são quase 6 mil livros vendidos aí. Né? E tem um fato interessante, as pessoas dizem assim, mas você produz pouco. Eu não produzo pouco, eu tenho esse ano ainda eu vou lançar 2 livros em novembro. E revista também, revista em quadrinhos, que são lendas africanas adaptadas para crianças. E eu acho que havia certa vez perguntaram a um conjunto americano famoso chamado The Platters, um sucesso extraordinário na década de 50, 60, por que eles nunca mais gravaram discos? Porque eles diziam que eles faziam shows toda semana, e as pessoas pediam que eles cantassem as músicas antigas. Né? E os meus livros, eles continuam vendendo, esgota, e de repente vai sair um novo livro agora, que eu fiz uma edição tímida, com 500 exemplares, e esgotou, e as pessoas, queremos mais, queremos mais, queremos mais. Então, eu já vou fazer uma outra edição ampliada, revista. Então, é muito bom, é muito... a minha produção não para. E por ano que vem deve ter mais uns 3. É pouca coisa, né? Como as pessoas têm comentado, né, professor? Vamos lá, então, para falar sobre essas 2 publicações, quais são essas publicações? E o senhor comentou que elas devem ser lançadas em novembro. Como que está a ansiedade aí, o coração? Depois de um tempo acostumam ou aquele frio na barriga, aquela ansiedade de as pessoas vão gostar dessa nova edição, ainda acontece? Não, acontece. O frio na barriga, como eu disse, né? Cada livro é um filho. Cada livro é um filho. Então, se você me perguntar qual deles eu gosto mais, não sei. Eu gosto de todos. Mas sempre tem uma novidade. Cada vez que você faz uma reedição, você insere alguma coisa diferente. E esses 2 livros que eu vou lançar agora, um deles chama-se Histórias... são 40 anos de Umbanda. Eu sou umbandista. Não, são 40 anos de Umbanda, casos, causos e histórias de terreiros. São histórias engraçadíssimas. E quem é que não gosta de ler história engraçada? Hoje em dia, você assiste um telejornal
das capitais, principalmente das grandes capitais, você só vê assalto, tiroteio, rapto, sequestro, né? Então as pessoas estão precisando muito de ler coisas leves, coisas alegres. E é um livro que conta aí mais ou menos uns 100 casos interessantes ocorridos com relação a isso. E o outro livro que vai sair no dia 15 de novembro, que é o dia do meu aniversário, e vai ser uma grande festa lá em Teresópolis, estão todos convidados lá no Espaço Higino, dia 18 e 19 de novembro. Para você ter uma ideia, o encerramento vai ser com a Escola de Samba Independente de Padre Miguel. Opa! Espaço grande lá, viu? A gente estava conversando aqui nos bastidores antes da entrevista. É para muita gente, viu? Olha, vai ser realmente uma grande festa. A gente está pensando aí em pelo menos 1.000 pessoas por dia, sábado e domingo. E aí vai ser o lançamento, vai ser um livro chamado A Grande Viagem, em que eu narro uma história de um homem que perde a sua família e ele viaja pelo mundo inteiro em busca da sua própria espiritualidade. E com isso foi um livro que eu comecei a escrever durante a pandemia, então foram 2 anos de pesquisa. Ele faz um périplo não só pelo mundo, mas principalmente pelo mundo das religiões, das diversas religiões, dos diversos ritos. Vai do Haiti, vai do vodú do Haiti para o Egito, para os cultos milenares e secretos das pirâmides, passa pelo Chipre, passa pela Turquia, vai para os índios navajos lá nos Estados Unidos, vai para a França, na casa onde nasceu Joana d'Arc, vai para a Turquia, na casa onde nasceu São Jorge da Capadócia, e vai misturando tudo, e as pessoas no final vão entender que só existe uma religião no mundo, que é aquela que cada um tem dentro do seu coração, louvando o seu Deus, não importa o nome que ele tenha, né? Mas Deus é um só. E todas as religiões, no final das contas, professam uma coisa chamada The Golden Rule, né? A regra de ouro, que é amar ao próximo como a ti mesmo, não fazer aos outros o que não queres que te façam, ou aquilo que está inserido no Código de Hammurabi, que é o código de leis mais antigo da humanidade, a ti será dada a mesma pena que infligiste ao teu oponente. Então, não faça aos outros aquilo que não querem que façam a você. E no final ele descobre que religião, não importa o nome, a religião fundamental é o amor. O senhor comentou sobre a questão dos livros, de fazer poucos exemplares. Já tem pensado em aumentar a quantidade de exemplares? Porque se a expectativa são 2.000 pessoas nesses 2 dias de evento, 500 exemplares são poucos, né? Não, essa tiragem aí veio um pouquinho maior, né? Tá certo. Professor, a gente estava aqui no início do nosso bate-papo, você comentou que a sua esposa ela foi muito importante nesse período, porque ela incentivou tanto para a publicação do primeiro livro, quanto para outros, inclusive para a história de crianças. Queria que você falasse um pouco da representatividade dela nas suas obras. Bom, eu costumo dizer que eu discordo quando dizem assim que atrás de todo grande homem tem uma grande mulher. Eu discordo. Eu acho que ao lado de todo grande homem tem uma grande mulher, né? E quando eu escrevi esse livro, o primeiro livro, foi ela que me incentivou, ela que entusiasmou. Eu dizia, mas será que as pessoas vão querer? É uma produção independente, eu vou ter que pagar para publicarem. O mercado editorial no Brasil é draconiano, ele é complicado. E ela, não, é um sonho, você tem que realizar teu sonho, faz e faz. Então, se não fosse ela, realmente, minha eterna e querida Iva, ela não teria saído do primeiro livro. Os outros vieram como consequência do primeiro. E durante a pandemia, ela também... Aí eu já tinha
publicado pelo menos 8 livros, 8 obras diferentes. Ela falou assim, poxa, por que você não escreve alguma coisa para criança? Ela também era professora. E você nunca fez nada para criança. E aí eu comecei a pensar nas lendas africanas, que são belíssimas. As lendas africanas são lindíssimas. E comecei, então, a fazer uma adaptação de lendas africanas, mas numa linguagem bem infantil. Né? Histórias em quadrinhos, contando, cada exemplar conta uma lenda africana, e no final tem joguinhos, perguntas e respostas, jogo dos 7 erros, caça-palavras, páginas para colorir, e também foi um sucesso absolutamente inesperado, né? Não tenho, para você ter uma ideia, eu não tenho, além de um exemplar no meu arquivo pessoal, eu não tenho mais um exemplar. Se alguém me perguntar, você tem algum exemplar dos números 1, 2, 3? Nenhum. Todos... Esse mês sai o número 4 e em novembro sai o número 5. Uma dúvida que me surge. Eu, particularmente, quando vou ler, pego um livro, a gente acaba tendo um ciúme desses livros. E olha que nem escritor eu sou, né? Mas imagino para quem produz, tem esse apego grande, assim, tem que guardar pelo menos um exemplar em casa? Sim, com certeza. Até porque quem faz as capas dos meus livros, essas lindíssimas capas aqui, quem faz essas capas é meu filho. Então, um exemplar é meu, um era da minha mulher e outro do meu filho. Então, agora eu tenho 2 de cada um em casa, com o falecimento da minha esposa, mas o meu filho tem também na casa dele um exemplar de cada um. E com certeza é uma ciumeira. Se você me perguntar se eu vou te dar algum desses aqui, não. Professor, outra dúvida que me surge, é mais fácil escrever a primeira edição ou realizar novas edições? Porque como que funciona esse processo? Acredito que você vai publicar uma nova edição. Ela já vai trazer referências do primeiro livro, mas o que colocar, o que tirar, como que funciona esse processo? É difícil? Sempre é difícil, né? Sempre é difícil. Quando você vai fazer uma nova edição de um livro que é sucesso, porque vendeu toda a edição anterior, então você sempre quer modificar alguma coisa. E esse que eu acabei de falar, A Grande Viagem, toda vez que eu ia reler, bom, eu vou fazer uma revisão aqui na parte hoje eu vou mexer só na revisão de acentuação. Aí acabava mudando uma frase, 2, 3, mudava um capítulo inteiro e trocava o nome de personagem, e aí lembrava de algum fato, porque no processo criativo você sempre coloca no livro alguma coisa seu, né? Alguma experiência pessoal, né? Como o Hitchcock fazia, que ele fazia questão de aparecer em todos os filmes dele, pelo menos uma sombra, ou pelo menos uma apresentação lá no cantinho, né? O escritor, ele sempre coloca no livro alguma coisa dele. É absolutamente impossível você não colocar algo da sua personalidade num personagem, num acontecimento, no próprio enredo da história. Professor, quando que você assume então a cadeira? Já assumiu? Recentemente? Vai chegar agora nesse período? Como que tá aí os preparativos? A minha posse na Academia Fluminense de Letras será no dia 4 de novembro. É mais um presente que eu recebo, né? Eu faço aniversário em novembro, então vai ser um grande presente. Quando eu tomei posse na Academia Teresopolitana de Letras, eu também tomei posse no mês de novembro, quase 30 anos atrás. E quando eu tomei posse aqui na Academia Petropolitana de Letras, que eu faço parte também como membro correspondente, também foi no mês de novembro.
E quando eu depois fui convidado para a Academia Petropolitana de Educação, também foi no mês de novembro. Então, o mês de novembro, para mim, é sabático e é mágico, né? Então, no dia 4 de novembro, eu estarei lá em Niterói, com muito orgulho, representando Petrópolis e Teresópolis, tomando posse na cadeira 24 da Academia Fluminense de Letras. E, como eu disse, com uma responsabilidade, primeiro do patrono, né? O José do Patrocínio, um dos maiores vultos da nossa abolição da escravatura, e depois os meus 2 antecessores, eu tenho uma responsabilidade muito grande para representar a nossa cidade, as nossas cidades e honrar os meus antecessores. Com certeza, professor. Queria, ainda abordando um pouco mais dessa trajetória, das publicações dos livros, como que surge a iniciativa para colocar algo dentro do livro? Você comentou sobre as experiências que geralmente o leitor coloca, que o escritor coloca no livro. Queria que você falasse qual a característica principal assim, que as pessoas podem identificar ao ler as suas obras. Principalmente a paixão. Eu sou um eterno romântico, né? Eu cometo poesias de vez em quando. Tem um livro meu chamado Alma Nua, que são crônicas, poesias, que eu fiz dei de presente para minha mulher quando nós fizemos 50 anos de casados. Opa! E eu acho que a sua alma, ela tem que transmitir aquilo que você é. E você colocar isso no papel não é difícil, é só você deixar o sentimento fluir. Né? Então, os meus personagens, eles são sempre profundamente românticos. Nasci, sou e morrerei inegável e perdidamente romântico. O que é importante hoje em dia, né, professor? A gente comentou, a gente vê tanta coisa, infelizmente, na televisão, e é bom a gente ter esse escape, digamos assim, por meio da leitura. O que você acha das novas plataformas? E-book, Kindle, é uma tendência, também pretende publicar algum livro para essas plataformas, professor? Olha só, eu também sou jornalista, já fui diretor de 2 jornais, e disseram assim, a televisão vai matar o rádio. Não matou. A internet vai matar o livro. Não vai matar. Não vai matar. Eu vendo muito mais livros hoje, o livro físico, e os meus confrades da Academia Teresopolitana de Letras vendem muito mais livros físicos do que e-book. Eu não tenho nenhum interesse em colocar em e-book. Pelo menos por enquanto. Né? E o e-book já é uma realidade há tanto tempo. Sim. Porque você falou uma coisa muito interessante. A gente tem um pouquinho de ciúme, né? Você compra um livro, você pensa muito antes de comprar um livro. E quando você compra, o sentimento de posse, ele é uma paixão. Cria-se um vínculo de amor, né, entre o leitor e o livro. E esse vínculo de amor, ele permanece. E aí o leitor gosta, se o livro realmente tem coisas que prendam, o leitor vai lembrar-se de episódios que ele vai consultar 1, 2, 3, 10 vezes depois, né? Ele vai citar aquele livro, e para citar o livro ele precisa ir lá de novo, né? Eu tive um professor aqui em Petrópolis, que era uma das pessoas mais conhecidas da cidade, que foi o professor Carlos Werneck. Eu estudei no liceu e depois fui estudar no Instituto Carlos Werneck. O professor Carlos Werneck, ele tinha uma frase que eu nunca esqueci: quem empresta livro é burro, mas quem devolve é burro 2 vezes. Então, quem compra um livro porque gosta, ele vai ficar com aquele livro, ele precisa sentir, ele precisa ler, ele precisa voltar, né? E o e-book ainda é um pouco desconfortável. Ele é um pouco desconfortável, né? Ele não é muito
A não ser que você tenha uma tela grande e tal. Então, aí para você ler numa viagem de avião, mas para você o livro não precisa da internet, né, não professor? Não precisa. E eu até comento isso, eu comentei isso porque eu tenho alguns livros em casa também, e quando mais novo, né, eu sempre tinha o hábito de pegar algum livro, mas não tinha comprado algum livro, né? Pegava sempre na biblioteca da escola ou algo do tipo. E aí eu comprei o primeiro livro, né? Comecei a ler pelo e-book, gostei da história, falei, quero comprar o livro físico. Fui na livraria, comprei o livro, terminei de ler, tá lá em casa até hoje. E aí vem, né, os outros, acompanhamento. É uma história científica, né? Não existe, né? Fictícia, né? Então, existem jogos a respeito do livro. E aí, para você ver como que é a questão, né? Quando eu fui jogar o jogo, eu não conseguia jogar, porque a imagem que eu gerei daquela história é muito melhor do que a que estava no jogo. Com certeza. E aí, a minha mãe sempre falava, já leu esses livros? Doa isso, vende isso, e que não sei o quê, tá aí parado. Eu, não, deixa quietinho na minha estante aí, que depois eu pego, leio de novo. E acho que é um pouco disso, né, professor? Verdade, a gente realmente tem esse carinho especial com os livros, né? Esse livro aqui, O Caminho de Aruanda, as pessoas comentam comigo que já leram 4, 5, 6 vezes. 6 vezes. E a experiência é sempre um pouco diferente. E a experiência é sempre um pouco diferente, porque a sua percepção, ela muda todo dia. Hoje nós estamos submetidos a uma massa de informações que você não consegue digerir tudo, né? Através do WhatsApp, através do Facebook, através da televisão. Você não consegue segurar toda a massa de informação. Você pega uma TV a cabo, você vai ver lá um canal de notícias, você vai ver o rodapé, toda hora está mudando, é muita informação e você não consegue digerir e absorver nem 1% da informação que você recebe todo dia, mesmo subliminarmente. Então, o livro, ele te dá a possibilidade de retornar e às vezes você está lendo e teu pensamento divaga e aí você se dá conta de que você acabou de ler uma página e você não apreendeu nada. Isso. E aí você retorna. Essa é a magia do livro. Essa é a magia do livro. Professor, a gente tem que encerrar aqui a nossa entrevista. Eu queria muito agradecer a sua presença aqui com a gente, para falar um pouco sobre a sua história, essa trajetória e também, é claro, sobre as próximas publicações que estão chegando. Então, professor, muito obrigado. Foi um grande prazer recebê-lo aqui com a gente. Eu que agradeço. Eu tenho uma felicidade imensa, né? Passei ali em frente à casa, as casas onde eu morei, ali na Barão Rio Branco, 3 casas ali. E estar aqui em Petrópolis é sempre uma emoção muito grande, um prazer muito grande. Minha família mora aqui, meus sobrinhos, daqui a pouco vou almoçar com eles. Então, a gente vai sempre estar à disposição da TV Correio da Manhã, do seu programa aqui. A gente vai ter um prazer muito grande em retornar quantas vezes for convidado. Muito obrigado, professor. A vocês de Petrópolis, meus conterrâneos, meu carinho e a certeza de que eu vou representar com muita dignidade a nossa cidade na Academia Fluminense de Letras. Para você que está em casa nos acompanhando, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. A gente volta amanhã, 13h, e é claro, você é nosso convidado especial. Aproveita, conheça algum dos livros aqui, uma das obras do professor, tenho certeza que você não vai se arrepender, viu? Até amanhã. Tchau, tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.